Oi, pessoal, me ouvem bem? Aqui. Bom, eu sou a Graziela, aluna do sexto semestre da URGS, e hoje eu vou falar um pouco sobre a defesa da concorrência e seus aspectos práticos. No sistema econômico capitalista contemporâneo, a regulação estatal tem o papel de trazer a ideia do bem-estar social, dando uma mãozinha à conhecida mão invisível do mercado. O resultado disso busca proteger a concorrência mercantil. A regulação de setores econômicos procura corrigir falhas que possam surgir ao longo do funcionamento dos mercados, especialmente onde há elevado grau de concentração de mercado que possa restringir o espaço de livre mercado, alterando o nível de competição ou, em último grau, inviabilizando a concorrência. As leis de defesa da concorrência, também chamadas de leis antitrust, são políticas com o fito de garantir o funcionamento dos mercados através da preservação e estímulo às condições para a competição, propiciando uma economia eficiente para todas as forças de mercado. De modo algum busca tornar ilegal o poder de mercado ou os monopólios, por exemplo, mas sim controlar a sua existência e força, a fim de proteger os mercados de possíveis ineficiências econômicas. A norma legal é voltada, em um primeiro momento, às condutas dos agentes no processo competitivo, em um segundo, às ações de caráter repressivo. As imposições legais são, em sua essência, abstenções, a fim de que os efeitos anticompetitivos não sejam produzidos. Fator importante nessa análise são as eficiências e o princípio da razoabilidade. Atos de concentração e condutas restritivas à concorrência podem acarretar em danos à competição, mas também podem promover eficiências compensatórias. Vejam, a lei busca coibir a ineficiência econômica e não proibir integralmente táticas empresariais. Caso o efeito de eficiência, também chamado de sinergia por alguns autores, resultante desse ato investigado, seja maior que os danos provocados por ele, não alterando ou até mesmo aumentando o bem-estar social, essa concentração não será impedida. Conceitos básicos para a compreensão das leis de defesa da concorrência são a noção de poder de mercado, com o qual as empresas podem causar danos e restrições à concorrência, e a constatação, no caso concreto, de que existem efeitos anticompetitivos, efetivos ou potenciais, à competição. É necessária ainda a definição do mercado relevante, pois é em relação a ele que são calculados os indicadores de concentração e analisadas as condições necessárias à caracterização do poder de mercado, seu exercício e os danos que decorrem dele. Os atos de concentração, por sua vez, são situações que apresentam potencial anticompetitivo. Como dito anteriormente, as leis de defesa da concorrência não procuram proibir a existência dos monopólios. Em situações específicas, o monopólio é a solução mais viável ao bem-estar social. O monopólio natural, por exemplo, ocorre quando os custos são menores quando produzidos por apenas uma empresa em comparação ao que seriam caso fossem produzidos por mais empresas. Situação especificamente prevista no parágrafo 1º do artigo 36 da Lei nº 12.529 de 2011, que regulamenta o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Nesse caso, não há como as ações estatais desfazerem o monopólio, mas podem realizar a regulamentação dos atos praticados por ele. Uma empresa de energia elétrica, por exemplo, que domina seu mercado de maneira monopolisticamente natural, não pode definir seus preços como bem entender. É notório que os monopólios produzem menos que o socialmente desejável e cobram preços superiores ao custo marginal, diferentemente dos mercados competitivos. Assim, quando não estamos de frente aos casos em que o monopólio é imprescindível, a possibilidade de tornar um mercado monopolista um pouco mais competitivo ou impedir que o mercado torne-se monopolista deve ser empregada, a fim de alcançar o desejado bem-estar econômico. Quanto aos oligopólios, temos os mesmos fatores, mas com mais agentes que procuram aliar-se para agir como um monopólio mercantil ilegal. Hoje, o mundo presencia o início de um grande embate judicial do assunto,
através dos Estados Unidos da América, que, junto a alguns estados que o compõem, instauraram ação apoiada no Sherman Act deles, de 1980, visando a restringir a Google de manter monopólio dos serviços que presta por meios anticompetitivos. Argue-se que tal monopólio decorre de seu domínio de dados e tecnologia, contrariamente adquiridos em função de seu porte financeiro e mercantil, a fim de impedir que possíveis empresas competidoras possam adquiri-los e utilizá-los, o que impede a criação de novos competidores nesses mercados. Para além da linguagem tecnológica, o caso que se presencia aqui pode ser entendido através das políticas de defesa da concorrência. Uma empresa com enorme poder de mercado e que utiliza tal poder visando a possuir e monopolizar os meios de produção dos mercados em que atua, fazendo com que a entrada e a manutenção de novas empresas do ramo seja impossibilitada. Esse é um caso de grande impacto e repercussão para a política antitrust dos Estados Unidos e do mundo, pelo qual definir-se-ão as novas tendências de aplicação das leis de defesa da concorrência. No Brasil, a proteção constitucional à concorrência é expressa pelo artigo 173, parágrafo 4º, em que é determinada a coibição ao abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. A livre concorrência é princípio constitucional, previsto no artigo 170, inciso 4º da nossa A Lei nº 12.529, por sua vez, dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica. E já em seu primeiro artigo, demonstra ser orientada pelos princípios constitucionais da liberdade de iniciativa, da livre concorrência, da função social da propriedade, da defesa dos consumidores e da repressão ao abuso do poder econômico. O artigo 36 da referida lei, por seu turno, esclarece algumas formas pelas quais se dá a infração à ordem econômica em nosso país, quando o agente age com o intuito de limitar, falsear ou prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa, dominar mercado relevante, aumentar arbitrariamente seus lucros e exercer abusivamente posição dominante. A Lei nº 8.137 de 90, em seu artigo 4º, fala sobre o crime de abuso do poder econômico, pelo qual tem-se a dominação de mercado ou a eliminação total ou parcial da concorrência mediante qualquer forma de ajuste ou acordo de empresas, visando a fixação artificial de preços ou quantidades vendidas ou produzidas, ao controle regionalizado do mercado e ao controle em detrimento da concorrência de rede de distribuição ou de fornecedores, fixando pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa. Ainda, o artigo 288 do nosso Código Penal trata da associação criminosa, que se relaciona aos citados crimes, com pena de 1 a 3 anos. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica, como chamamos o CAD, é órgão competente para proteger a livre concorrência brasileira, instruir e julgar casos em que se tenha possibilidade de haver ameaças de lesões à competitividade mercantil, aplicar multas e negar fusões e aquisições. As decisões administrativas emitidas pelo CAD podem ser judicialmente revistas, em função da inafastabilidade do controle jurisdicional. A Secretaria da Promoção da Produtividade e Advocacia da Concorrência, CEPRAC, por sua vez, é responsável pela advocacia da concorrência perante órgãos do governo e perante a sociedade, através da opinião em propostas legislativas, propondo revisões de leis, pronunciando-se sobre pedidos de revisão de tarifas e elaborando estudos para subsidiar decisões de órgãos governamentais. Analisaremos agora um caso de grande repercussão acerca de conduta anticompetitiva e formação de conluios e cartéis. Em 2010, o CAD condenou 5 fabricantes de gases hospitalares e industriais por essas práticas ilegais. O cartel de oxigênio fez combinações a fim de obter maiores lucros às custas da concorrência, da indústria e saúde pública brasileiras e do bem-estar de seus consumidores finais, fazendo o chamado conluio.
A decisão baseou-se no extinto artigo 20, inciso 1º e 2º, da Lei 8.884, de 94, que foi substituída pelo artigo 36, inciso 1º e 2º, da Lei 12.529, de 2011, que tem o conteúdo exatamente idêntico, como já vimos anteriormente. A multa estabelecida pelo órgão foi bilionária. De acordo com o Conselho, foi a primeira vez em que a decisão foi remetida a outros órgãos e associações, buscando que as partes prejudicadas por esse conluio pudessem acionar o judiciário através de ações de indenização privadas. Esse é um caso que ilustra o modo como se dão os conluios de cartéis, a fim de criar uma espécie de monopólio dentro do oligopólio existente, objetivando diminuir produções e aumentar preços, visando o que todo capitalista deseja, o lucro, mas de modo oportunista e ilegal. A decisão do procedimento administrativo, todavia, foi anulada através de ações judiciais de anulação procedentes, instauradas pelas empresas, que alegaram a ilicitude das provas utilizadas, pois foram motivadas por denúncia anônima, sem maiores averiguações. As sentenças reiteraram a existência da prática de cartel, comprovada por evidências volumosas e contundentes. No entanto, mesmo reconhecendo o prejuízo bilionário para a economia pública, concluíram que o processo administrativo do CAD teria sido maculado por nulidade. Neste caso, estão presentes o abuso do poder econômico, a formação de alianças entre ofertantes, buscando fixar preços e quantidades artificiais, entre outros fatores que caracterizam o crime de conluio oligopolista previsto em nosso ordenamento jurídico. A ação penal referente ao caso, embasada no artigo 288 do Código Penal e no artigo 4º, inciso 2º, A, B e C da Lei nº 8.137, de 90, foi extinta sem resolução de mérito após a decisão que anulou as provas oriundas da árvore envenenada. O segundo caso que trataremos fala de uma grande fusão. Nos anos 2000, presenciou-se uma grande polvorosa acerca da fusão buscada por duas renomadas empresas, a Brahma e a Antártica, que se tornaram a já muito conhecida Ambev. O foco das atenções estava no CAD, que depois de horas de debates e desencontros, acabou por aprovar tal fusão, impondo junto a isso algumas restrições. O CAD, em sua decisão, contrariou os pareceres feitos pelas antigas Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Secretaria de Acompanhamento Econômico, já extintas, que tinham avaliado que para que a Ambev pudesse ser aprovada, a nova empresa deveria se desfazer de uma das três marcas líderes, a Skol, a Brahma ou a Antártica. Todavia, os conselheiros do CAD recomendaram a venda da Bavária, marca que fazia parte do portfólio da Antártica e que detinha 4,4% do mercado nacional à época. E ela só poderia ser comprada por comprador com participação menor de 5% no mercado de cervejas brasileiro. O que pareceu o encerramento de tal novela naquele período não acaba por aí. A Bavária foi comprada no ano de 2002 pela empresa Molson, e a Molson foi comprada pela mexicana FEMSA no ano de 2006, que também comprou a Kaiser no mesmo ano. Finalmente, a FEMSA foi adquirida pela Heineken em 2010. Em 2016, a Bavária, de propriedade agora da Heineken, comprou a Brasil Kirin, antiga Skin Cariol, o que fez com que a Heineken se tornasse vice-líder do mercado de cerveja brasileiro. Parece confuso, mas o que se pode enxergar com maior precisão é o poder de mercado sendo buscado e angariado por uma empresa em específico, através de diversas compras ao longo do tempo, em que se questionam se foram ou não realizadas sem qualquer ajuste oculto. Acabou que aquela medida de 5% da empresa não deu resultados. Bom, agora a gente vai poder ter algumas respostas em relação a esses questionamentos sobre as movimentações comerciais efetivadas por essas empresas por meio das demandas formuladas pela Coca-Cola no processo instaurado em janeiro desse ano, que questiona se a Bavária realmente existe ou se existiria apenas no papel, a fim de burlar direitos de distribuição da Coca-Cola para as bebidas alcoólicas da Heineken até 2022,
como era garantido antes em um contrato mútuo entre as duas empresas. Mesmo que tal ação não questione o grande poder mercantil assumido por elas, pode-se visualizar que tal mercado é dominado por essas empresas, que agora discutem suas cláusulas contratuais. O que fica é a certeza de que ainda há muito que debater e efetivar em relação à real consumação da livre concorrência em nosso país. Agora eu agradeço aos meus ouvintes, à mediadora, à organização do evento e ao espaço que nos foi concedido por essa importante mostra de trabalhos. Como esse tempo é curto, eu não posso me prolongar tanto quanto eu gostaria para um maior esclarecimento do tema, mas espero que tenha sido uma exposição construtiva a todos. Muito obrigada.